Mando agora um sétimo vídeo acerca da Igreja do Senhor Jesus. Eu quero ah, colocar a continuação da Igreja do Senhor. Como nós já falamos, a Igreja Católica ela foi fundada em meados do século 3 e 4 por Constantino, e como continua até hoje, a ponto de muitas pessoas dizerem que a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas. Não. A Igreja Católica é um ramo, um galho da Igreja de Jesus Cristo. E não podemos dizer que é um ramo, um galho, porque é como se fosse tirado uma vara dessa árvore e tentado formar ela à parte, mas com um pouco da seiva dessa árvore, e que não conseguiram. Agora, a questão da Igreja Católica vir até aqui e a Igreja de Jesus Cristo, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, ela está também caminhando junto com a falsa igreja, porque junto com a igreja falsa está também a Igreja de Jesus Cristo. E quando eu falo a Igreja de Jesus Cristo, eu não falo de igrejas denominacionais, porque a maioria das igrejas, elas têm o seu título, têm o seu pastor fundador depositado na vida de um homem. Então, igrejas como Adventista e Testemunhas de Jeová, eles começaram quase juntos. Então, os fundadores da Testemunha de Jeová e da Adventista, eles começaram a examinar, como eles dizem, estudar a palavra juntos, depois entraram em uma disputa e se separaram e cada um foi para um lado. Então aí que nasceu o Adventismo e aí que nasceu também a Testemunha de Jeová. Tem os presbiterianos, tem os batistas, inclusive alguns batistas afirmam que a Igreja Batista é a única igreja, a igreja mais velha que tem, porque segue os primórdios do Evangelho de Jesus Cristo, e eu acredito que não seja bem assim, porque ela está um pouco distante do Evangelho também. Mas não estamos aqui para pôr defeito em igrejas e dizer que com a igreja que é boa não é, só para que você entenda o que são essas igrejas. E depois, no século passado, surgiram também igrejas. Surgiram igrejas como a Congregação Cristã no Brasil, igrejas, logo depois de surgir a Congregação Cristã no Brasil, surgiu a Assembleia de Deus, que antes não era Assembleia de Deus, através de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Depois de saído da Assembleia de Deus, saiu outras tantas igrejas, que daí também de uma igreja que saiu de dentro da Assembleia de Deus, veio a Igreja Deus e Amor. De dentro da Deus e Amor saiu outras tantas e dezenas, e por que não dizer centenas de igrejas, de obreiros que estavam na Deus e Amor, e saíram e abriram um ministério, se tornaram pastores fundadores. Muitos deles se autodenominaram pastores, sem receber unção nenhuma, porque saíram de dentro da Deus e Amor como diáconos, como presbíteros, e se autodenominaram pastores. Ao mesmo ponto sai também da Assembleia de Deus, que muitos obreiros que saem da Assembleia de Deus por descontentamento, saem fundando ministérios. Então, é como se fosse uma corrente, um elo sobre elo, sobre elo, sobre elo, sobre elo. Então, hoje no Brasil, as maiores igrejas que temos visto, a maior igreja que tem no Brasil hoje é a Assembleia de Deus. Então, tem igrejas, e elas podem ser divididas como tradicionais ou pentecostais, ou as neopentecostais. Então, pode ser definido como isso. Dentro das neopentecostais, há uma das primeiras neopentecostais, ou seja, um novo Pentecoste. Nasceram igrejas como a Universal do Reino de Deus, igrejas como a do R.R. Soares, igrejas como a do Valdomiro Santiago, a Igreja Mundial do Poder de Deus, como nasceram também outras tantas igrejas que estão por aí. Igrejas que estão em quase todas as cidades, e então estão em muitos países.
Então são igrejas que têm esses pastores como fundadores, mas também esse povo aí, ele não representa a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Por que não representa? Porque eles não têm entre eles a sã palavra do Senhor Jesus. Eles pregam entre partes e em partes eles pregam. Então é um evangelho mesclado com o judaísmo, mesclado junto com as coisas do mundo. E antes disso, de serem formadas essas igrejas, surgiram muitos vultos, muitas pessoas, muitos homens que vieram pregando o evangelho com teorias. E muitas dessas teorias, e 99% do seu teor, ela chega a ser até uma discrepância antibíblica. Então, o que nós vimos com isso? Nós vimos os arminianos, nós vimos os calvinistas e nós vimos os protestantes, que os protestantes são chamados dos luteranos, entendeu? Que Lutero foi um protestante, então eu sou um protestante. Então, desses movimentos que esses homens fizeram, vieram igrejas que trouxeram uma doutrina até que estranha para dentro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quiseram trazer para dentro da igreja, mas não é a igreja verdadeira. Isso está longe de ser a igreja verdadeira. Então, a briga nos dias de hoje, de placa, para ministério para ministério, é entre fundadores e sistemas de teologia, ou modismos de teologia. Até porque, irmãos, eu não acredito na teologia. A teologia, o significado da palavra teologia significa estudo de Deus, e Deus nunca autoriza que nós vamos estudar. Olha a criatura estudando seu Criador. A Bíblia nos ordena que nós examinamos as Escrituras, que nós vamos tirar dela vida eterna. Não manda estudar Deus, olha, estuda a Deus, irmãos. Se o ser humano não consegue nem compreender o seu cérebro, ele não consegue entender como funciona o cérebro, ele vai estudar o formador do cérebro. Irmãos, isso não é uma afronta contra Deus. E a teologia, eu digo que toda teologia ela nasceu no estômago, no ventre de Satanás. Por que eu digo isso? Porque a teologia, ela sempre vai pôr em dúvida o caminho da verdade. Por quê? Eles dizem, a Bíblia diz isso, mas os historiadores dizem isso. Nós achamos isso, mas isso aqui também. Então, por nascer a teologia, por essa teologia diabólica que está aí, é diabólica, malévola, entendeu? Então, o que acontece? Nasceram muitos ministérios. Por causa da teologia que o fundador da Adventista, ele se separou do fundador da Testemunha de Jeová. Então, se você vai ver a teologia, a Testemunha de Jeová tem um tipo de teologia, tipo de crença. A Assembleia de Deus tem um tipo de teologia. A Presbiteriana tem um tipo de teologia. A Universal tem um tipo de teologia. A Batista tem um tipo de teologia. A Deus e Amor tem um tipo de teologia. A da Graça tem um tipo de teologia. Então todas elas têm uma teologia diferente, ou seja, um estudo de Deus diferente. E aí entra mais aquelas questões de milenarismo, pós-milenarismo, e que ninguém se acerta. O pós e o pré tem erros contidos neles. Esse estudo do pós e do pré-milenarismo tem erros grotescos contidos neles. E quando eles não conseguem explicar esse grotesco, eles dizem, não, os historiadores falaram. Irmãos, o Evangelho está aí, ele é tão simples, é tão verdadeiro, não tem como você não entender. Mas aí o homem complica, ele leva para dentro de uma sala de aula, ele põe um nome de teologia, ele põe um anel de doutorado, ele põe um curso de teologia, ele já dá um diploma de teólogo e cada um sai defendendo sua tese. E isso está virando uma Babel, uma Babilônia. E ninguém está se entendendo. Ninguém está se entendendo, irmãos. Ninguém está se entendendo. Porque a Congregação Cristã do Brasil, ela tem um funcionamento, a Assembleia ela tem outro funcionamento, a Testemunha de Jeová tem outro funcionamento, e sabe o que eles fazem? Eles começam a se degringolar, eles começam a combater um ao outro para atraírem
atraírem prosélitos para sua religião. Para sua religião. Aí se levanta muitos teólogos, muitos entendidos na palavra de Deus, e que começam a tornar aquilo muito mais indigerível. Então, irmãos, o que acontece no meio de tudo isso aí? Que eles não se entendem, e aí acaba dando uma guerra. Acaba, não vai naquela igreja porque aquela igreja é pecadora, eles que não vai naquela outra porque não sei o que. Esses dias eu estava conversando com o irmão e perguntei, mas por que vocês não vão na... O irmão é de uma igreja bem conservadora aí. Por que tu não vai no outro ministério? Não, é porque nós não pegar os carrapichos. E esse irmão, irmãos, não tem mais despreparado do evangelho. Então, irmãos, onde é que a igreja do Senhor Jesus ela parou nos dias de hoje? Aonde que ela parou? Ela parou aonde sempre esteve, que tem os fiéis, tem aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão ali e estão buscando a Jesus Cristo. Mas agora, irmãos, estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo na terra. Então agora o Espírito Santo de Deus vai começar a tomar essas pessoas e reunir elas num lugar. Reunir elas num aprisco aqui, o aprisco ali, o aprisco lá, mas com o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E foi para isso que ele nos chamou, irmãos, para que nós colocássemos o evangelho como ele realmente é. Quer dizer, pastor Mauro, está se tornando, está querendo me dizer que Deus te enviou para fazer isso? Não, eu sou apenas uma pessoa daqueles que ele enviou. Tem muitos mais. Tem muitos mais que Deus enviou com a verdade por aí. Mas só que a verdade não vai ser para todos. Não vai ser para todos. Porque muitos vão ranger os seus dentes contra a verdade do evangelho. Então, aí que vem nascendo essas teorias, essas falsas teorias. E igrejas dessas pelas quais já dizem que Jesus já voltou, algumas dizem que Jesus já voltou, outras dizem que Jesus vai voltar tal dia e acaba Jesus não voltando. E elas acabam, parece que se tornando, se apossando, sendo donos daquilo que não é para elas serem donos. E aí eles se acham tão profetas, tão espirituais, que acabam determinando, Jesus vai voltar tal dia. Quem é que lembra de chegar o ano 2000? Nossa, teve crentes vendendo tudo o que tinha, porque estava chegando o ano 2000 e o mundo ia acabar, ele queria aproveitar, não queria deixar para o anticristo. Vamos seguir, irmãos, no outro vídeo, porque é um pouquinho extenso esse assunto.